Olá, que bom ter a sua companhia. Antes de começarmos, este material de análise é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje vamos mergulhar de cabeça no caderno 1 de Direito Constitucional. O nosso papo vai ser sobre 3 pilares: constitucionalismo, a teoria da Constituição e, claro, o tema do momento, o neoconstitucionalismo. Vamos direto na fonte desse material incrível. Sabe aquela pergunta que atravessa séculos de debate jurídico? É exatamente esta. A Constituição é só um documento? Um conjunto de boas intenções? Uma folha de papel, como dizia um certo pensador? Ou ela tem força de verdade para transformar a realidade? É esse o grande conflito que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos alinhar uma coisa que é super importante e que, olha, muita gente confunde. Constitucionalismo não é a mesma coisa que Constituição. Pensa assim, o constitucionalismo é o grande movimento, a ideia, a filosofia por trás de tudo que busca limitar o poder do Estado para garantir os nossos direitos. A Constituição é a ferramenta, é o documento que bota essa ideia no papel e dá força para ela. E esse movimento, claro, não nasceu pronto. Ele foi evoluindo, né? A gente pode ver essa jornada aqui, começa lá na antiguidade, com umas sementinhas de limitação do poder, passa pela Idade Média, com pactos históricos como a Magna Carta de 1215, aí explode com as revoluções liberais, focadas nas liberdades individuais, os direitos de primeira dimensão, e depois ele se transforma de novo, exigindo que o Estado não só se omitisse, mas que agisse para garantir direitos sociais. Beleza. Então, se o constitucionalismo é um movimento, o que é, afinal de contas, uma Constituição? Essa é aquela pergunta clássica, né? Pergunta de prova oral de segunda fase. E a resposta, como tudo no direito, não é tão simples assim. A grande sacada aqui é que a resposta para essa pergunta depende muito. Depende de para qual grande pensador a gente pergunta. E conhecer essas diferentes visões é fundamental. É o que realmente faz a diferença na hora de construir um raciocínio jurídico sólido. E aqui está o pulo do gato. Um mapa mental perfeito que o professor Lessa destaca. É a tríade da FGV. De um lado, o conceito sociológico de La Salle. No meio, o conceito político de Schmitt. E do outro, o conceito jurídico de Kelsen. Guardar essa tabela já é um passo gigantesco para dominar a teoria da Constituição. O Ferdinand Lassalle era um cara bem realista, pé no chão. Para ele, a Constituição de verdade não é a que está escrita, mas sim a soma dos fatores reais de poder. Ou seja, quem realmente manda na sociedade. Os bancos, a indústria, os militares. Se o texto da lei ignorasse a realidade, ele não passa de uma folha de papel, sem força nenhuma. Já para o Carl Smith, a Constituição é algo mais concentrado. É a grande decisão política fundamental. É aquele ato de vontade que define a alma, a estrutura do Estado. Por exemplo, decidir que o Brasil é uma federação. Isso, para Smith, é a Constituição. Todo o resto que está lá no texto são só leis constitucionais, regras secundárias. E para fechar a tríade temos Hans Kelsen, o grande arquiteto do positivismo jurídico. Para ele, esquece sociologia, esquece política. A Constituição é norma pura. Ela é o topo da famosa pirâmide, a norma que dá validade para todo o sistema legal. E a validade dela mesma? Essa é um pressuposto, uma norma hipotética fundamental que a gente assume para fazer o sistema funcionar. Só que essa ideia do direito totalmente separado da moral, essa pureza do Kelsen, foi colocada à prova do jeito mais trágico possível. Depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que foram legitimadas por leis que eram formalmente válidas, o mundo percebeu que algo precisava mudar. O pensamento jurídico precisava de uma revolução. E essa imagem aqui, ela ilustra essa virada de chave de um jeito brilhante. A gente sai de um modelo positivista, onde o que importava era só a forma da lei, e entra de cabeça no neoconstitucionalismo. Um novo paradigma onde a lei precisa ser também justa, onde o direito e a moral voltam a conversar, a justiça material passa a ser essencial. E essa revolução nos deu ferramentas práticas, poderosíssimas. A Constituição ganha força normativa, ou seja, ela deixa de ser uma carta de intenções e vira lei de aplicação direta. Princípios como a dignidade da pessoa humana viram normas que obrigam de verdade. A gente aprende a fazer a ponderação para resolver conflitos e os direitos fundamentais passam a irradiar por todo o sistema, influenciando até as relações entre particulares. E aqui, alerta máximo. Isso é casca de banana clássica em qualquer prova. Confundir o positivismo, focado na forma, com o neoconstitucionalismo, focado em valores, é um erro fatal. São ideias opostas, como água e óleo. É fundamental ter essa distinção muito clara. Tá bom, muita teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como tudo isso aparece na vida real? Na mesa de quem trabalha no cartório, no dia a dia? É aqui que a gente conecta todos os pontos.
Imagina só essa situação bem prática. De um lado, o princípio da publicidade, lá da Lei de Registros Públicos. Do outro, o direito à privacidade, que ganhou uma força enorme com a LGPD. E aí? Um positivista talvez ficasse num beco sem saída, mas quem pensa com a cabeça do neoconstitucionalismo tem a solução. E a solução não é um cabo de guerra, onde um princípio tem que aniquilar o outro. A solução é a ponderação, é buscar um equilíbrio, uma harmonia no caso concreto. É daí que surge a ideia de publicidade qualificada. Não se dá acesso a tudo, nem se fecha tudo. Se pondera. E os exemplos mostram o poder disso. O registrador que vê um título formalmente perfeito, mas que serve à grilagem, ele não é um mero carimbador. Ele aplica a função social da propriedade direto da Constituição para negar o registro. O tabelião que permite um regime de bens diferente do obrigatório para maiores de 70 anos está aplicando o princípio da dignidade humana, seguindo a decisão do STF. Isso é a Constituição viva, pulsando na prática. E o mais legal é que a própria lei reconhece que essa tarefa não é fácil. O artigo 28 da LINDB funciona como uma proteção. Ao dizer que o agente só responde por erro grosseiro, a lei dá um recado. A gente sabe que ponderar é complexo e a decisão prudente e bem fundamentada será protegida. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo isso. Vamos montar o nosso kit de ferramentas neoconstitucional, aquilo que é essencial para uma atuação jurídica de alta performance hoje em dia. A mensagem central, então, é essa. A atuação de quem é delegatário hoje vai muito além de aplicar a lei de forma mecânica. O papel de um aplicador direto da Constituição é usar princípios como dignidade e função social para qualificar os atos. É dominar a arte da ponderação, é ter a coragem de aplicar a força da Constituição e saber que a legislação, como a LINDB, dá respaldo. No final das contas, a Constituição deixa de ser aquela folha de papel de La Salle e se torna a principal ferramenta de trabalho. A grande questão que fica é como cada ato praticado pode ser uma expressão viva dessa Constituição tão poderosa. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos reservados.